Bem-aventurados, mais do que felizes, muito felizes, os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A mensagem de todo o Sermão do Monte não é uma teoria que o cristão deve crer, mas uma realidade que ele deve ser. Quando desejamos compreender o que significa bem esta bem-aventurança, nos ajuda muito quando recorremos a traduções mais antigas do texto bíblico. E nós descobrimos que nem o grego do primeiro século se encontra a expressão os pobres de espírito, mas sim pobres pelo espírito. O contrário desta humildade, desta pobreza de espírito, é o orgulho. E na criação, desde a criação, a humildade era o lugar da dependência de Deus. A humildade era a virtude mais elevada do homem que Deus criou, conforme a sua imagem e semelhança. O orgulho foi o pecado de nosso primeiro pai, o primeiro homem desta terra, Adão. O pecado de desejar viver desligado do seu Criador, de pensar que tinha condição de se manter, de viver sem o Senhor. O pecado de desejar ser como Deus. E então o homem caiu, e na queda ele perdeu essa humildade, e assim o orgulho então entrou e se tornou a raiz de todo o mal e de todo o pecado. E então por causa disso nós temos não só um homem que é pecador, mas nós temos agora toda uma raça humana possuída pelo orgulho. E desta maneira, a redenção, a salvação se torna algo necessário. No entanto, quem poderia salvar o homem de seus pecados? Quem poderia neste mundo de pecado e morte estar habilitado para livrar a humanidade da condenação eterna? Qual ser humano seria tão justo a ponto de satisfazer a ira de Deus, o Deus Santo que requer que sem derramamento de sangue e sangue livre de pecado e morte, não poderia haver remissão de pecado algum? Então lá, na eternidade, no conselho eterno, Cristo, o Filho de Deus, se levanta como o justo e antes da fundação do mundo se oferece como propiciação pelos pecados do mundo todo. E assim, aproximadamente 2000 anos atrás, devidamente registrado na história e tantos outros meios, Deus coloca então em prática o plano da salvação do homem no nosso tempo. Cristo vem ao mundo como um bebê, nascido de mulher, e inicia sua vida corpórea neste mundo, e com as marcas claras da humildade. Desde o seu nascimento, já ali vemos que não havia um local seguro para ele. Uma estrebaria junto dos animais foi o seu primeiro berço. Ele mesmo, durante o seu ministério, disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Em João 13, Cristo, exercendo aquela função reservada ao servo de categoria mais rasa no serviço de uma casa, o Criador do universo se abaixa e lava os pés dos seus discípulos, um após o outro, com aquelas mãos que um dia fez as estrelas, discípulo após discípulo, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 discípulos com os pés lavados, inclusive os pés daquele que pouco tempo depois o iria trair, Judas. Nós podemos procurar em qualquer versão da palavra de Deus onde diz que Jesus não lavou os pés do traidor. Não encontraremos. Desde os céus, Cristo se humilhou, tornando-se homem. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se fez semelhante a um ser humano e ele foi achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. E na redenção, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, torna restaurada a comunhão com o perdido pecador e a humildade assim perdida, também restaurada. Em Filipenses, no capítulo 2, temos o ensino ao qual só é possível tomarmos com a nossa nova vida em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.